Você já parou para pensar se as suas escolhas são realmente suas? A gente vive acreditando que decide o que comprar, o que assistir, no que acreditar. Mas e se grande parte disso estiver sendo controlada pelo diabo? Influenciada por pessoas que você nem sabe a existência? Se você estiver sendo influenciado sem saber, nas sombras, nos escondidos. Hoje eu vou te contar sobre algo chamado engenharia do consentimento. Também eu vou expor os pensamentos do diabo. De acordo com Napoleon Hill, o diabo tem uma maneira de alienar as pessoas. E isso explica por que tantas pessoas elas vivem no piloto automático no nosso século XXI. As elites não querem que você saiba disso. Mas calma, isso não é uma teoria da conspiração. É algo silencioso, invisível, algo que você sente, algo que está no fundo de você, que tem uma sensação, a sensação de querer ser mais, de ser admirado, de ser desejado, de vencer. E é exatamente aí que tudo isso acontece. A engenharia do consentimento é basicamente o uso de técnicas para influenciar o comportamento das pessoas em larga escala. Isso acontece, por exemplo, na publicidade, na política e principalmente nas redes sociais. Pensa comigo, quantas vezes você já quis algo que você nem mesmo sabia que existia, mas aí quando você viu alguém usando, você quis. Isso não acontece por acaso. Empresas investem bilhões para entender como o ser humano pensa, sente e decide. Elas estudam comportamentos, emoções, padrões, tudo que faz você dizer sim sem perceber que você foi influenciado. Existem estudos psicológicos que nem mesmo vieram ao ar. Um exemplo simples: você entra numa rede social só para dar uma olhada e quando você percebe, você passou horas ali. Isso não foi um acidente. Plataformas como Instagram, TikTok são projetadas para prender a sua atenção. Cada vídeo, cada rolagem, cada notificação, tudo é pensado para liberar dopamina no seu cérebro, aquela sensação de recompensa rápida. E quanto mais você fica, mais o sistema aprende sobre você. Ele entende o que você gosta, o que te prende, o que te faz reagir. E ele começa a te mostrar mais daquilo. E com o tempo você entra numa bolha, você passa a ver mais do mesmo, pensar mais do mesmo. E sem perceber, você começa a acreditar que aquilo é a realidade. Você fica alienado, totalmente controlado pelo sistema. Mas aqui entra um ponto importante. Isso não significa que existe alguém controlando cada passo da sua vida. O que existe são sistemas extremamente eficientes para influenciar o seu comportamento. E isso entra uma ideia muito poderosa, algo chamado deriva. A deriva é quando a pessoa vive sem pensar por si mesma. Ela simplesmente segue o fluxo. Ela faz o que todo mundo quer, acredita no que todo mundo acredita, vive sem se questionar, vive por instinto gregário. Quando você faz isso, você nunca vai ganhar dinheiro. Você acha mesmo que se você continuar nesse estado, pensando como as elites querem, como as empresas grandes querem, você vai conseguir ter um corpo melhor, uma mente melhor, uma saúde melhor, vai conseguir melhorar o seu espírito? Na realidade, as elites simplesmente vão controlar o seu tempo. Por isso você tem que pensar por si mesmo. Segundo esse livro, Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill, a maioria das pessoas está nesse estado. Não porque elas são fracas em si, mas porque nunca foram ensinadas a pensar de uma forma independente. A realidade pensa por elas, sabe? Quantas pessoas seguem as tendências sem mesmo saber o porquê? Quantas mudam de opinião com base em um vídeo de 30 segundos? Esses dias eu vi um comentário que a pessoa falava: gente, com esses comentários de vocês, eu tô mudando de opinião a cada comentário que eu vejo. Cada comentário que a pessoa via, ela mudava de opinião. Porque a opinião pública tende a nos influenciar. Você entende isso? Por isso,
se você entende isso, o que é que você tem que fazer? Todos nós temos que pensar por nós mesmos. Você vai deixar as elites te dominarem? Quantas horas que você passa consumindo sem se questionar? Consumindo rede social sem se questionar nada? Isso é a deriva moderna. Muita gente acha que não é influenciado. Mas quando você não se questiona, você é facilmente influenciado. Quando você não tem uma direção, um propósito, não se autoconhece, qualquer caminho vai servir. Quando você não pensa por si mesmo, alguém vai pensar por você. Isso vai acontecer, queira você ou não queira. Mas como você pode evitar isso? Tá além do sistema. Pensar por si mesmo e chegar a um estado que Jung chamava de self. Um estado de plenitude, de plena alegria, união com Deus. Quando você entende como realmente funciona o universo, como funciona a mente, como funciona o corpo, você se sente pleno. Mas para isso, primeiro você precisa fugir do sistema. Primeiro, lembre-se de questionar mais. Tudo que você vir, faça uma pergunta. Tem gente que acha ruim das crianças fazerem perguntas, mas é assim que as crianças conseguem crescer e aprender. Mas a realidade é que quando as pessoas crescem, elas param de fazer perguntas e deixam o diabo alienar a mente dela. Nem tudo que parece verdade é verdade. E nem tudo que viraliza precisa fazer sentido para você. Porque as pessoas pensam de uma forma, mas você não precisa pensar dessa forma. Sempre controle o que você consome. Como um conselho de um amigo, eu digo para você, você precisa controlar o que você consome. Não pense que você é forte o suficiente para resistir à manipulação das elites. Porque você não é, ninguém é. Por isso você precisa ter bem em mente o que você precisa consumir. Se você quer consumir conteúdo de valor, eu lhe aconselho se inscrever nesse canal, já deixar o like para o YouTube te recomendar mais vídeos como esse e deixar um comentário para nos ajudar, tá certo? Mas voltando ao assunto, aí você passa horas vendo conteúdos que não vão te agregar em nada, sua mente vai ser moldada. Inclusive, existe algo que as elites com certeza não querem que você saiba, que é algo chamado mensagens subliminares. Em vários anúncios existem mensagens ocultas debaixo do áudio principal, e essas mensagens têm comandos para sua mente. Por exemplo, uma empresa de seguros, ela colocou um áudio subliminar com a seguinte mensagem: tenha medo, tenha medo, tenha medo. Ficou repetindo isso, repetindo. E adivinha? As vendas dele subiram, escalaram muito. Tem também empresas que colocam órgãos genitais em partes escondidas e com uma tinta especial que só a sua mente subconsciente consegue perceber. Aí você vê aquele produto, você tem uma sensação de força, tem uma sensação inexplicável, hormônios, e isso acaba com você. Faz você comprar, mas acaba com você. Então cuide do que você vê. A pergunta é: você vai assumir o controle da sua própria mente ou vai deixar que outros assumam por você? Essa foi uma mensagem rápida de um assunto que eu venho visto e que muitas pessoas realmente têm caído. Massas e massas têm caído nessa manipulação que as empresas, as elites fazem, como Napoleão Hill falou, o diabo faz. Os seus amigos estão alienados, a sua família está alienada, talvez você esteja alienado, talvez você esteja em uma sombra. Mas chegou a hora de ver a luz do sol, que brilha o meio-dia sobre o seu coração. Este é o canal Ascensão.